Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do online também. Galera do YouTube aí que está assistindo. Não sei em qual época você vai assistir essa aula, mas vamos trabalhar hoje direito administrativo. Vamos trabalhar atos da administração pública. Estamos aqui ao vivo no PhD Cursos. Essa turma aqui é a turma preparatória para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. E hoje saiu o edital tão esperado da Polícia Militar do Estado de Alagoas, certo? Então, vamos trabalhar atos administrativos. Essa é a nossa quarta aula do curso. Já trabalhamos princípios da administração pública, já trabalhamos organização administrativa, já trabalhamos poderes da administração pública e vamos, mais uma vez, trabalhar direito administrativo, agora atos da administração, certo? A primeira coisa que eu quero falar a vocês, presta bem atenção. Atos da administração pública, tudo que a administração pública faz, tudo que ela faz são atos administrativos, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar sobre atos administrativos. O que é um ato administrativo? Cara, olha para mim. Ó, ato administrativo vai ser tudo que a administração fizer, é um ato administrativo. Como, mais uma vez, a publicação do edital hoje da Polícia Militar por Renanzinho é um ato administrativo? É um ato administrativo, certo? A coisa mais simples, a merenda, a autorização da merenda da escola pública lá do interior, da zona rural de São José da Laje, é um ato administrativo? É um ato administrativo, tá certo? Então, tudo que a administração pública fizer é um ato administrativo. Por que é importante estudar ato administrativo? Primeiro, porque cai na prova, né, que está no nosso edital. E segundo, para a gente começar a saber, a gente começar a entender um pouco, a administração pública, a gente entender um pouco mais da administração pública, certo? Eu percebo que a gente está dando um crescimento gigante nesse entendimento de administração pública. Então, tudo que a administração faz é ato administrativo. Então, o que é que a gente vai estudar em atos administrativos? As peculiaridades. A gente vai estudar a classificação dos atos, as espécies dos atos, os atributos dos atos administrativos, a exclusão de um ato administrativo. Esses 4 tópicos, basicamente, que interessam a nós, certo? Classificação. O que é a classificação? É eu visualizar um ato administrativo e eu saber, esse ato, ele é simples, ele é composto, ele é geral, ele é individual, ele é um ato de império, é um ato de gestão, de expediente. Essa parte aqui é a parte mais chata, por isso que eu trouxe para iniciar logo a parte mais chata, e eu vou deixar a parte legal para depois do intervalo, certo? Parte mais fácil e que mais cai em prova também, eu vou deixar para depois do intervalo. Então, eu vou ter uma classificação de um ato, eu vejo o ato. Se você entender isso, fica mais fácil. Você viu um ato, por exemplo, edital da Polícia Militar do Estado de Alagoas, é um ato administrativo. Então, eu vou classificar esse ato. Eu vou classificar ele dentro desses requisitos aqui. Eu pego esse ato também e eu olho qual a espécie desse ato, certo? É um ato normativo, ordinatório, negocial, enunciativo ou punitivo. Eu vou olhar também os atributos desse ato. E eu vou também olhar como é que eu posso extinguir esse ato depois, beleza? Que é a segunda parte da aula, tá certo? Então, inicialmente, classificação e espécies do ato administrativo, beleza? Entenderam? Vocês têm que entender também, porque cai na prova, que existe uma diferença entre atos administrativos e atos da administração pública. Atos administrativos, a administração pública, ela publica esses atos administrativos, quando ela publica um ato administrativo, ela está regida do direito público, certo? Diferente quando a própria administração pública faz um ato da administração pública. Por quê? Porque ela está em pé de igualdade com o particular. Por exemplo, mais uma vez, um exemplo de uma locação. O prefeito de uma cidade quer alugar um galpão. Então, esse alugar um galpão é um ato administrativo? Não, é um ato da administração pública. Por quê? Porque o prefeito necessita daquele galpão e vai alugar alguém, tá certo? Então, nesse ato, nesse fazimento do ato, o prefeito ali, ele tá incumbido de direito privado. Ele não está vestido
de interesse público, de direito público. Ele está vestido de interesse privado. Por quê? Porque é uma negociação capitalista, tal. Dá para entender? Simples, né? Então, você já conseguiu entender a diferença entre atos administrativos e atos da administração. Aqui, o que é que vai perdurar? Vai perdurar a supremacia do interesse público, né? Então, em qualquer ato administrativo, o administrador ele tem que primeiro olhar a supremacia do interesse público. Ele tem que primeiro olhar o quê? O princípio da legalidade. Será que o que ele está fazendo está dentro da legalidade? Então, como eu disse a vocês na aula passada, o princípio da legalidade, a supremacia do interesse público, eles não são princípios superiores aos outros, mas eles têm que sempre estarem visualizados primeiro pelo administrador. Dúvidas aí? Simples? Sim ou não? Sim, né? Beleza. Pega galera do online, vai ser disponibilizado um link, né, que estão as questões, e vocês, antes de iniciar, agora dá uma pausa aí no vídeo, imprime, certo? E a gente vai fazendo aqui e vocês vão em casa aí acompanhando, tá certo? Então, voltando aqui para a ideia. Presta atenção, meu diretor. Presta atenção. Para você aprender, passar no concurso. Ó, então vamos lá. A primeira ideia que eu trouxe para cá é... Nessa primeira ideia, vamos... eu quero primeiro que vocês coloquem no caderno ou nessa folha que eu dei a vocês, eu quero que vocês coloquem um conceito de ato administrativo. Coloca aí. Ato administrativo, outro conceito. Atos administrativos são atos, galera do online também, coloca aí no seu caderno, velho. Atos administrativos são atos praticados no âmbito da função administrativa, são atos praticados no âmbito da função administrativa, sob o regime jurídico de direito público, no âmbito da função administrativa, são atos praticados no âmbito da função administrativa, sob o regime jurídico de direito público, que enseja uma manifestação de vontade do Estado. Vamos lá, vou repetir. Atos administrativos são atos praticados no âmbito da função administrativa, vírgula, sob o regime jurídico de direito público, vírgula, que ensejam uma manifestação de vontade do Estado. Então, nesse conceito aí, atos administrativos são atos praticados no âmbito da função administrativa, sob o regime de direito público, que ensejam uma manifestação de vontade do Estado. Todo mundo pegou a ideia? Então, beleza. Nesse conceito aí, que você colocou no seu caderno, eu quero que você divida esse conceito em 3 partes. Coloque número 1, número 2, número 3. A primeira parte que eu quero que você coloque é no âmbito da função administrativa. No âmbito da função administrativa. Uma manifestação de vontade do Estado. Atos administrativos são atos praticados no âmbito da função administrativa. Esse é o primeiro conceito. Essa é a primeira parte do conceito. A segunda parte do conceito que eu quero que você bote é o número 2. Sob o regime jurídico de direito público, e que eu quero que você bote o númerozinho 3 enseja o quê? Uma manifestação de vontade do Estado. Então, a primeira parte, o que é que você colocou aí? Você colocou que esses atos eles são praticados no âmbito, no meio da função administrativa. Sob o regime jurídico de direito público. Que enseja uma manifestação de vontade do Estado. Manifestação de vontade do Estado. Bota assim, manifestação de vontade do Estado. Manifestação de vontade do Estado. Então, vamos entender ato administrativo. Olha para mim, olha para mim. Ato administrativo. Eu vou dividir em 3 partes o conceito. A primeira parte é que o ato administrativo está no meio da função administrativa. Então, para que serve um ato administrativo? Para organizar o administrador, organizar a sociedade, os administrados.
Segunda parte, ele está no... O ato administrativo, ele é formado no regime jurídico de direito público. Por quê? Porque é no regime jurídico de direito público. Por que ele está no regime jurídico de direito público? Porque o ato administrativo, a administração, ela tem que trabalhar, quando ela faz um ato administrativo, qualquer ato administrativo, ela está usando da supremacia do interesse público. Se ela usa da supremacia do interesse público, ele vai ser regido pelo regime jurídico de direito público, certo? Que é diferente do regime jurídico de direito privado. E a terceira parte do conceito é uma manifestação de vontade do Estado. Lógico, o Estado de Alagoas quis abrir um edital. Foi manifestação do Estado, certo? Quis abrir o edital da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Então, houve uma manifestação do Estado. O Estado usou o quê? Usou regime jurídico de direito público. E o que foi que o Estado fez? Ele fez uma coisa dentro da função administrativa. Dúvidas? Nenhuma. Vamos lá, para o primeiro exercício aí da folha de vocês. Galera do online, imprime e vamos fazer. Isso assim, ó. Prova CESP, Polícia Civil da Bahia. Helder, por que você traz tanto questões de Polícia Civil? Porque, vê, ó, eu creio que uma das únicas polícias militares do edital... Sobrou? Beleza. Eu creio que um dos únicos editais que cai direito administrativo de Polícia Militar é aqui em Alagoas. Então, se a gente ficar, se restringir às questões de direito administrativo que foram para a Polícia Militar, ficam muito poucas questões, certo? Então, para vocês terem uma ideia, o edital da PM, que foi lançado hoje, que é igual ao 2012, tirando 2012 caiu inglês ou espanhol. Igual ao 2012, igual ao 2016. Oi? 2017, né? Valeu. Igual ao 2017, o que acontece? Esse edital, pô, é muito base para qualquer edital de Polícia Civil do Brasil. Certo? Todos os editais de Polícia Civil, eles são iguais. Se você quer estudar futuramente para a Polícia Civil, imprima um edital, coloque na parede, que quando abrir a Polícia Civil, qualquer lugar, qualquer estado, a base é aquela ali. Só vai mudar algumas leis específicas, mas os 4 direitos que caem aqui, caem em qualquer concurso de polícia também, certo? Então, por isso que a gente responde tanto questões de Polícia Civil aqui na nossa sala de aula. Então, vamos lá. 2013, prova CESP, PC da Bahia, delegados, assim, ó. Acerca dos atos administrativos, julgue o item subsequente. A venda de bens de produção no mercado por sociedade de economia mista caracteriza a prática de ato administrativo. Então, vê, eu vou ter uma sociedade de economia mista. Olha para mim, olha para mim. Eu vou ter a sociedade de economia mista. Ó, eu vou ter uma sociedade de economia mista. Quando você pensar em sociedade de economia mista, pense Banco do Brasil ou Petrobras, certo? Ou Petrobras. Então, vê, o Banco do Brasil vendendo alguma coisa no mercado normal. O que é que acontece? Ele pode usar essa venda caracteriza um ato administrativo? Não caracteriza. Por quê? Primeiro, o Banco do Brasil, ele está sob o regime jurídico de direito privado. Segundo, ele precisa ser direito privado, por quê? Porque ele vai começar a vender coisas no mercado que os outros bancos privados também vendem, certo? Então ele não pode ter, presta atenção, o Banco do Brasil, ele não pode ter privilégios na questão de vendas. Por quê? Porque se ele tivesse privilégios, ele iria vender coisas mais baratas do que os outros bancos privados, Bradesco, Itaú e tal, poderiam chegar de preço. Então, ele não tem privilégios, o que é que ele faz? Ele é administração indireta. Porém, como ele não tem privilégio, ele vai se igualar ao... Por quê? Porque ele tem regime jurídico de direito privado. Dá para entender? Para mim, na minha cabeça, isso é lógico. Na minha cabeça, isso é lógico. Porque, vamos lá, imagina se o Banco do Brasil não tivesse, fosse isento de certos tributos ou taxas fiscais. O que era que ia acontecer? Os produtos dele, como ele é uma sociedade de economia mista, ou seja, dinheiro público e dinheiro privado, se ele fosse isento de alguns tributos ou algumas coisas, o que acontece? O produto dele ia ser muito mais barato do que o produto vendido pelos outros bancos, certo? Então ia acontecer o quê? Uma disparidade no mercado financeiro.
Então, precisa de ser o quê? A sociedade de economia mista precisa de ser de regime jurídico de direito privado para que haja essa paridade econômica entre as classes financeiras. Dá para entender? Então, quando a questão diz a venda de bens de produção no mercado por sociedade de economia mista caracteriza a prática de ato administrativo. Tá certo ou tá errado? Tá errado, pô. Tá errado. Porque aí o Banco do Brasil ele está agindo sobre o regime jurídico de direito privado e não sobre o regime jurídico de direito público. Deu para entender? Ok? Foi só uma questãozinha só para a gente iniciar, a gente ficar... Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar o mais difícil e o mais chato, depois a gente vai para o mais legal, tá certo? Então, é 9 horas, né, o intervalo? 8h30, beleza. Então, vamos lá. Os atos administrativos, diz aí. Mas a Petrobras, o valor da gasolina, não é o governo? É o governo. Eu vou pegar essa sua ideia. Ele perguntou, falou da Petrobras. A Petrobras, a gasolina, não é ela que comanda no mercado? É ela. Por quê, cara? É o seguinte. Eu vou trazer a ideia para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele é necessário que ele esteja no mercado. É necessário por quê? Porque é ele que dá a base. Por exemplo, vamos tirar só um exemplo. O cheque especial. Os juros do cheque especial. Se o Banco do Brasil não existisse no mercado, os bancos privados podiam estourar os juros do cheque especial. Aí o que acontece? O juros do cheque especial do Banco do Brasil, ele dá uns juros, ele dá uma certa porcentagem de juros que vai aí pela taxa Selic, isso aí eu não conheço muito. Ele estipula uma quantidade de juros que os outros bancos têm que chegar perto dele. Por quê? Porque senão todo mundo sai dos outros bancos e vai para ele só. Entendeu? Se ele não existisse, o que era que ia acontecer? Os outros bancos iam botar o que queria. Já é alto. Se não existisse, seria exorbitante. Entendeu? Então, a Petrobras, é ela que vai ditar os trâmites do mercado. É ela que vai ditar os valores do mercado. Tá certo? Então, precisa dessa... Por isso que existe, velho. Por isso que essas empresas, elas são de direito privado, mas elas estão dentro da administração indireta. Por quê? Porque elas precisam existir para que o Brasil não vire uma zona, tá ligado? Mais ainda. Para que não vire uma zona mais ainda, eles precisam existir. E quando vai necessitar dessa galera existir, pô, eles vão criando. Vou te dar um exemplo. No governo Itamar e depois no governo Fernando Henrique, foi lançado no Brasil muito a ideia de privatização, tá ligado? Aí começou a privatizar as coisas, privatizar tudo. Aí o que acontece? Eles perceberam o seguinte, a gente tem que montar alguma coisa do governo que organize essas privatizações, que organize esse setor que está começando a crescer agora. Aí o que acontece? Eles fundam as agências reguladoras. A Anvisa, a ANAC, a Anatel. Por exemplo, privatizou a telefonia no Brasil inteiro. Tá ligado, né? Não sou tão diferente. A idade de vocês não está tão diferente da minha. Vocês lembram que quando a gente era criança, quase ninguém tinha telefone em casa. Aí quando privatizou, todo mundo teve telefone em casa. Aí depois, quando a conta veio muito alta, todo mundo tirou os telefones de casa. E depois chegou o quê? Chegou celular, telefonia móvel pra gente. Por quê? Porque houve a privatização, o mercado estrangeiro começou a investir, né? Eu acho que se não tivesse privatizado, a gente não teria essa tecnologia móvel que nós temos hoje. Aí o que acontece? Para que a empresa holandesa que comprou a telefonia daqui, como era o nome da telefonia daqui? Telasa. Pronto, para a empresa holandesa que veio para aqui e comprou a telefonia do Nordeste quase toda, que foi chamada de Telemar, né? Depois foi Oi, né? Lembra que foi Telemar inicialmente? Não sei. Era Telemar. Telemar comprou, foi uma empresa holandesa, creio que holandesa, vamos botar que foi holandesa, não sei, não interessa também. Veio uma empresa holandesa e comprou a telefonia do Nordeste toda, pô. Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Bahia, a porra toda. Então, o que acontece? O governo disse, meu irmão, beleza, a gente privatizou. Agora, pega aqui. O governo pensou assim, olha pra mim, vê. Se a gente não fundar alguma coisa que regularize isso, depois a gente vai perder o controle. Fundou o quê?
A Anatel, a Agência Nacional de Telefonia, beleza? Então, aí a Anatel é o quê? É uma autarquia. Aí o que é que acontece? Vê como é lógico, vê como é lógico. É uma autarquia, então se é uma autarquia, está dentro da administração. O que é administração? Administração indireta. Por quê? Porque se ela é uma autarquia, ela tem... Vê como é lógico, velho. É muito fácil. Porra, estudar comigo é muito fácil por causa disso. Vê como é lógico. Ela é uma autarquia. Se ela é uma autarquia, ela está dentro da administração. Que é a administração? Da administração indireta. Se ela é uma autarquia, ela tem poder de quê? Ela tem poder de direito público. Ela é regida sobre o regime jurídico de direito público. Por quê? Porque ela precisa ter poder. A agência reguladora ela precisa ter poder de regularizar. Então ela precisa ter poder de quê? Ter poder de polícia. Exatamente, cara. Ela precisa ter poder de polícia, tá ligado? Então, se ela precisa ser do regime jurídico de direito público para ter poder de polícia, para quê? Para organizar o negócio e buscar o interesse público. Exatamente. É essa a ideia, entendeu? Aí, pronto, tudo que essa galera fizer da administração direta, ó, a administração direta ou da administração indireta, tudo que essa galera fizer é ato administrativo. Qualquer coisa que eles fizerem é ato administrativo. E se é ato administrativo, está dentro dessa classificação, está dentro dessa espécie, está dentro dos atributos. Lembra dos atributos? Eu vou falar depois, mas já relembrando. Falei aqui na aula passada, a gente estava lá naquela outra sala. Eu falei que para qualquer ato administrativo, qualquer ato, qualquer ato administrativo, o edital, por exemplo. O edital, ele tem que seguir alguns atributos. Tem que ter competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Lembra? Conforme firma ob. Então, isso aqui são os atributos que tem que estar... Isso aqui tem que ser atendido, para que isso aqui fosse fundado, né? Competência. Quem é que tem competência para fundar o edital? O governador, pô. O governador. Pode aqui o secretário de saúde, assinar o edital? Não pode. Tem que ser o secretário de segurança, que lá no final, se a gente pegar lá no final, tem lá a assinatura do secretário de segurança, tal. Beleza? Então, isso é o quê? A competência. Quem é que tem competência para fazer isso? Tal pessoa. Beleza? Então é isso que a gente está estudando. A gente está estudando esses atos administrativos e vamos estudar. Pô, é um pouquinho chato isso aqui. É um pouquinho chato isso aqui. Mas não é impossível. Não é impossível. Por quê? E até porque, pô, cai na prova. Se cai na prova, beleza? Então a gente tem que estudar. Então, ó, vamos entender uma classificação. Tem qualquer ato. O ato de construir uma ponte, ó. Parece uma linha férrea, né? Passa um rio. Vou construir uma ponte. Isso é um ato administrativo? Então, qual é a classificação desse ato administrativo, dessa construção? Então, vamos devagarzinho. Fé em Jesus, velho. Fé em Jesus vai iluminar, pô. A gente tá aqui, não é à toa não, velho. Não é à toa não. Beleza? Tem um propósito. A gente tá aqui, tem um propósito. Vamos lá. Ó, os atos administrativos, eles podem ser ou vinculados ou discricionários. Cara, essa aí é muito fácil. Essa aqui é muito fácil. Por quê? Discricionário é quando a própria lei... Presta atenção, você que está assistindo, tá com sono aí, pô. Tá assistindo no computador aí, no quarto, na madrugada, o sono. Mas, porra, presta atenção, cara. Ó, discricionário, pô. Se o ato é discricionário, por quê? Porque a própria lei, ela dá algumas brechas para o administrador, ela dá algumas brechas de liberdade para o administrador olhar se é conveniente ou oportuno fazer alguma coisa. Beleza? Então, quando um ato é feito a partir de um mérito administrativo, de uma leitura de mérito administrativo por parte do administrador, esse ato, a classificação desse ato é discricionária. Em contrapartida, quando o administrador faz qualquer ato que ele ele não tem espaço nenhum para pensar, será que isso é oportuno? Será que isso é conveniente? Será que isso é conveniente? Quando ele não tem espaço nenhum,
esse ato administrativo é classificado como vinculado. Fácil ou difícil isso aí? Facílimo, facílimo. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver se tem questão sobre isso. Não, não tenho. Vamos para o próximo. Simples, complexo e composto. Simples. Ó, o ato administrativo é classificado como simples quando uma única vontade é atendida. Por exemplo, o prefeito dá uma ordem de construção de uma praça. O prefeito, né, o único administrador, ele deu a ordem de construção de uma praça. Um ato simples, pô. Um ato simples. Apenas uma vontade foi atendida ali, certo? Agora, lógico que tem que ter o interesse público, tem que estar dentro da legalidade, tem que ter os atributos, competência, forma, finalidade, motivo e objeto, tem que ter tudo isso. Mas o ato administrativo é classificado como simples quando há uma única manifestação da vontade. Deu para entender? Somente. É lógico que é diferente do complexo e do composto. O simples, quando tem uma única vontade. O complexo e o composto é quando são duas vontades. Duas vontades. Primeiro, o seguinte. O complexo é quando é uma soma de vontades independentes, de órgãos independentes. Vou dar um exemplo. Eu preparei um exemplo aqui para vocês entenderem. A nomeação, o complexo, a nomeação de um procurador da Fazenda Nacional. Para ele ser nomeado, ele precisa de haver a manifestação da vontade de dois caras, do advogado-geral da União e do ministro da Fazenda, certo? Eu coloquei isso aqui porque é um pouco mais difícil da gente perceber, mas eu trouxe um exemplo para a gente entender. Então, vai nomear o procurador da Fazenda Nacional. O procurador da Fazenda Nacional, qual é o ato aqui? A nomeação, mas precisa de duas vontades para nomear esse cara. Deu para entender? Então, isso é um ato complexo. A classificação desse ato administrativo é um ato complexo. Quando eu tenho um ato, a nomeação, e eu preciso da vontade desse aqui dizendo que sim e desse aqui dizendo que sim, para esse ato aqui ser gerado. Beleza? Complexo. E composto é também quando vai haver a vontade de dois, porém um pouco diferente. Porque, vê, ó, nesse ato aqui, o ato era a nomeação. Aí eu vou ter esse cara aqui dizendo que sim, e eu vou ter esse cara aqui dizendo também que sim. Beleza? Esse aqui é o ato complexo. No ato administrativo composto, vai ser quase igual, mas um pouco diferente. O exemplo é mais fácil de ver no composto. É o seguinte, a nomeação do cara, o cara vai ser ministro do STF. Ministro do STF. Agora há pouco foi nomeado ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa nomeação do ministro do STF é um ato composto. Por quê? Porque eu vou precisar do presidente da República dizendo quem é esse cara, e eu vou precisar do Congresso Nacional. Na verdade, não é o Congresso Nacional, não. Está me levando ao erro. Está me levando a erro. Está me levando a erro. Eu vou precisar do Senado autorizando esse cara. Beleza? Então, perceba que esse não foi um ato simples. Esse não foi um ato administrativo da administração. Um ato administrativo simples. Foi um ato composto, porque precisou dessa vontade daqui e precisou dessa vontade aqui autorizando. Beleza? Diferente do complexo, que é uma vontade 1, mais a vontade 2, que vai juntar para que haja o ato. Esse aqui é o ato. Dúvidas? Não? Então, recapitulando. Ato simples, apenas uma vontade. Ato complexo, duas vontades somadas para ser gerado o ato. E o ato composto, uma vontade e a outra vontade autorizando para que seja levado à formação desse ato. Ok? Beleza? Diga aí. Então, ato composto são dois atos. Dois atos. O composto é mais ou menos assim, ó. É como se fosse assim, traduzindo. Uma vontade e a outra autorizando. E o complexo é uma vontade e a outra vontade. Beleza? Um não precisa autorizar a outra.
Beleza? Perceba que é um pouquinho chato, mas é necessário. É necessário. Vamos pular, com calma, com calma. Atos gerais e atos individuais. Atos individuais é quando um ato é feito e ele atinge determinada pessoa ou determinadas pessoas. Por exemplo, ato, você fez o concurso e você vai ser nomeado. Então, ato de nomeação dos aprovados no concurso tal. Quem são os aprovados? Fulano, 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 fulano. O que é esse ato? Esse ato é um ato individual. Por quê? Porque está individualizando cada cara que esse ato vai atingir. Entendeu? Entendeu? Esse ato é individual. Por quê? Porque esse ato ele vai individualizar cada pessoa que vai ser atingido por esse ato. Ok? Beleza? Diferente de um ato geral. O ato geral, ele não vai individualizar. Por exemplo, um ato geral. O ato geral seria um chefe de uma repartição dizendo que a partir de segunda-feira, dia 25 de junho, todo mundo tem que vir de farda trabalhar. Ok? Quem é todo mundo? Todo mundo da repartição, todo mundo do órgão. Todo mundo do órgão, por exemplo. O diretor do órgão faz um ato dizendo, a partir de segunda-feira, dia 25 de junho, todo mundo tem que vir trabalhar fardado. Então, isso é o quê? Um ato administrativo. E qual é a classificação desse ato administrativo? É um ato geral. Por quê? Porque atingiu um público, atingiu. Quem foram as pessoas? Não sei. Quem trabalha lá. Beleza? Ok? Vamos lá, vamos para frente. Atos de império, de gestão e de expediente. É fácil entender, é fácil entender. De império é quando a administração pública ela se veste de supremacia e ela pratica o ato. Certo? Qualquer ato. Por exemplo, um ato dizendo que a rua que ia agora vai ser contramão. É um ato administrativo. Então, ela está se valendo de quê? De império. Ela está se valendo de quê? De supremacia do interesse público, certo? Então, o que ela vai fazer? A administração pública vai dizer que, a partir daquela data, aquela rua vai ser contramão, vai dar algum motivo, porque tal, e pronto. Foi o que ela fez. Ela se vestiu de supremacia do interesse público, certo? Em consequência, existem outros atos que são chamados de atos de gestão. É quando a administração pública ela não se veste de supremacia do interesse público e ela acerta diretamente com o particular. Por exemplo, mais uma vez, o exemplo de contrato de locação. A empresa, a prefeitura está locando 10 carretas, de carreta não, caçamba, 10 caçambas de uma empresa lá para fazer o quê? Para fazer a limpeza da rua, beleza? Houve um enchente e a rua está cheia de lama e a prefeitura vai contratar de forma emergencial 10 caçambas de uma empresa de outra cidade para fazer aquilo ali. Então, o que acontece? A prefeitura aí, nesse exemplo, ela está se valendo de império, de supremacia do interesse público? Não, ela está contratando aquelas caçambas lá e ela está numa relação horizontal com o particular. Ela vai lá no particular, na engenharia, que é de direito privado, e vai acertar um acordo para alocar as caçambas. Só isso, velho, só isso. Perceba que é um pouquinho chato, mas é necessário. Certo? E atos também de expediente. Quais são atos de expedientes? São atos rotineiros que acontecem dentro da administração pública para organizar e operacionalizar. Por exemplo, um ato de uma remoção de um servidor de um canto para o outro, um ato de uma reforma interna no órgão da administração. Então, são chamados de atos de expediente, certo? E também, para acabar essa parte aqui, e vocês respirarem um pouquinho, existe também a classificação de atos administrativos internos e externos. O nome já está dizendo, né? Internos é que atinge internamente a administração. A nomeação de servidores, a remoção de servidor de um canto para o outro, são atos internos, certo? E atos externos são atos
que vai atingir não só a administração, mas atinge também, produz efeitos fora da administração pública. Beleza? Então vamos lá. Respira. E vamos tentar dar uma conclusão disso aqui. Atos administrativos. A classificação dos atos administrativos. Se liga aí. Classificação. Discricionários. Há uma abertura de escolha para o administrador. Lembra, velho, lembra que essa discricionariedade, ela não é de bolo. A discricionariedade, ela vai estar sempre dentro da lei. É a lei que dá essa margem de discricionariedade, essa margem de escolha, certo? Atos classificados como vinculados é que a lei não dá margem de escolha. Atos simples, quando é apenas a vontade 1, a vontade 2, junta-se essas duas vontades e faz um terceiro ato, que seria esse ato aqui, chamado de ato complexo. Ato composto é quando necessita também de duas vontades, mas tem uma vontade e a outra autorizando, autorizando, seria a ideia autorizando, ou confirmando. Eu vou ter uma vontade e vou ter a outra vontade confirmando essa outra, que vai gerar uma terceira coisa, que seria o ato administrativo. Eu estou sendo entendido? Estou sendo entendido? Beleza. Gerais. Gerais é qualquer ato administrativo feito pela administração que vai abarcar um monte de gente e não individualizou. Diferente dos atos individuais, que o melhor exemplo é nomeação em cargo público, velho. Eu tenho um concurso para o TJ, analista do TJ. Quantas vagas? 40. Então, aí faz o concurso, pá. Nomeação, o dia da nomeação dos caras. Então, aí vai sair um edital no Diário Oficial, lógico, tem que ser no Diário Oficial, nomeando essas 40 pessoas que passaram. Então, isso aí é o quê? É um ato individual. Por quê? Porque são atos classificados como individuais. Por quê? Porque ele está individualizando, velho. Está dizendo quem é e quem são as pessoas que vão ser atingidas diretamente por aquele ato. Atos de império é quando a administração pública se veste de supremacia do interesse público. Atos de gestão é quando a administração está em pé de igualdade com o particular, com o privado. Por quê? Porque aí ela vai precisar de alguma coisa, como locação, como pagamento, alguma coisa do tipo. E atos de expediente é quando são atos rotineiros dentro da administração. Melhor exemplo, quando o servidor é transferido para outro local, que a gente chama de remoção, certo? E ainda classificação internos e externos. Internos são os atos que atingem somente, atos internos atingem somente o interior da administração pública, certo? E atos externos são os atos que atingem externamente a administração pública, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pensar um exemplo. O edital. Edital. PMAL. O edital PMAL, ele é discricionário ou vinculado? É vinculado, pô. É vinculado. Por quê? Porque o governador ele não vai ter margem de pensar assim. Pensou em quantidade? Beleza. Legal. Pronto. Beleza, vamos lá. Então, ele é vinculado, por quê? Porque o edital precisa dessa estrutura, mas nessa parte aí de decisão do TAF, de qual o dia da prova, de número de candidatos que sejam aprovados, número de vagas, né, no caso, nessa parte aí é discricionário. Então, vamos lá. O edital, ele tem seus lados vinculados, nessa ideia, beleza, tá certo, tem seus lados discricionários. O edital da PM, ele é simples, complexo ou composto? Simples. Foi o pensamento de um órgão, né? A administração, o governo do Estado. A administração, o Poder Executivo. O edital da PM é geral ou individual? Geral. Né? Na ideia é um geral. Ou seja, pode pegar, ele não vai determinar, esse edital é para fulano. Não tem isso, não tem condições. Beleza? O edital da PM é de império de gestão do expediente.
De império, exatamente. Por quê? Porque o governo do Estado, ele se veste de supremacia do interesse público e ele vai buscar o quê? O interesse público. Ele vai buscar o bem da coletividade, tá certo? E, por último, o edital, ele é um ato interno ou externo? Externo. Boa, muito bem, cara, é externo. Porque ele não vai atingir a administração pública apenas, né? Ele vai atingir a administração pública e, consequentemente, toda a sociedade alagoana ou brasileira que quiser vir fazer a porra do concurso aqui, beleza? Ok? Deu para entender? Então, é melhor não, né? Então, vê, o que acontece? A classificação, vocês entenderam. Pô, isso aqui, velho, é difícil de compreender? É difícil. Mas, graças a Deus, todo mundo entendeu, ok? Em contrapartida, deixa eu ver se tem algum quesito aqui que eu botei. Não. Então vamos lá. Em contrapartida, agora eu vou ter as espécies dos atos administrativos.